Olá, amigos! Nesse vídeo nós vamos estudar e aprender sobre o dom de discernir espíritos. Iremos aprender o que é discernimento de espíritos, qual a importância desse dom, e nós vamos ver que ele é indispensável. Iremos ver o funcionamento deste dom através das Escrituras. Iremos ver como Deus dá o dom de discernimento de espíritos, que geralmente é por visões, sonhos, testemunho interior e através de arrebatamento de sentido, aonde se abre a dimensão do mundo espiritual. Então esse dom vai abrir portas para você viver novos níveis na presença do Senhor. No livro de João, o Evangelho de João 16, no verso 3, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então é o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade e vai revelar para que possamos crescer então através desse dom. No livro de 1 Coríntios 12, a partir do verso 7, que é a base bíblica para os dons espirituais, a palavra de Deus diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, que é o que nós vamos estudar hoje. A outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. O que é o dom de discernir espíritos? Número 1. O dom de discernir espíritos é uma revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. O significado da palavra discernir no grego é diakrisis, que quer dizer conhecer distintamente, perceber claro. No latim, a palavra quer dizer discernere, separar por a parte, capacidade de separar o certo do errado. A palavra tem dois âmbitos. Número 1, o âmbito natural, faculdades, o nosso entendimento naturais, com o nosso entendimento nós podemos distinguir, nós podemos saber a diferença das coisas, mas tem um nível espiritual, e este só alcançamos através da revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. No natural, é fácil, com um pouco de entendimento, nós podemos discernir, por exemplo, cores, preta, branca. Nós podemos discernir uma água limpa e potável em condição de ser bebida de uma água que está suja e que não serve para beber, uma água imprópria. Isso já é óbvio, você tem condição nas suas faculdades de distinguir o certo do errado, o bom do ruim. Agora, no mundo espiritual, nada é tão claro assim. E aí é que precisamos que o Espírito Santo nos conceda discernimento para que, através de uma revelação, nós possamos então fluir e vir a ter conhecimentos, e esses conhecimentos não são nossos, é uma revelação concedida pelo Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Coríntios 2, no verso 14. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, enquanto ele por ninguém é discernido. Ele entende tudo do Espírito muito bem, mas quem não é espiritual não o entende. Imagine termos que distinguir alguma coisa na escuridão. Quando não estamos fluindo através do dom de discernimento, é semelhante a isso. Imagine você estar numa escuridão, como que você vai distinguir cores? Como que você vai conseguir enxergar a diferença de uma coisa com outra? Então é muito importante nós fluirmos através desse dom para que você não fique na escuridão, para que o Espírito Santo possa estar revelando a você para que as coisas espirituais se tornem claras. Número 2. Não se trata de um sentimento crítico, capacidade ou agilidade humana, natural. Não é cisma, não é um intuito ou auto-julgamento ou qualquer impressão natural. Se trata de uma revelação do Espírito, algo que não sabemos ou julgamos. É uma revelação sobrenatural. Tem pessoas que elas têm cisma ou que elas têm intuito. E muitas vezes essas pessoas acertam, elas têm a capacidade de poder perceber algo que alguns outros não percebem. Mas muitas vezes essas percepções são naturais. A pessoa ela tem a qualidade de conseguir perceber algumas coisas e geralmente essas pessoas acertam. Você pode perceber isso muito nas esposas. Às vezes a esposa diz, olha, isso não vai dar certo, aquela pessoa tem um jeito que vai dar problema e no fim acaba dando. Mas isso não quer dizer que é um dom de discernimento. O dom de discernimento é uma revelação que ela é sobrenatural, não é de algo que podemos julgar, de algo que sabemos, é uma revelação e não um intuito, não uma cisma, não talvez uma implicância, porque sabemos também que existem muitas pessoas que elas têm um espírito crítico, então ela já tem aquela cisma com outras pessoas. Isto não é o dom de discernir espírito, isso na verdade é um sentimento de crítica e você não pode confundir isso com o dom do Espírito Santo, porque o dom é uma revelação. O dom é uma revelação, não é algo que temos a capacidade de perceber pelas vias naturais. Com as minhas experiências de anos de ministrações em vários seminários, não se limita esse dom de discernir somente a discernir espíritos, demônios. Por exemplo, há pessoas que fluem nesse dom e têm a capacidade de saber o nome dos demônios através do cheiro, saber qual entidade, qual demônio que está ali. Mas além disso, discerne também o mundo espiritual. Você tem que entender que vai muito além. Através desse dom, nós podemos alcançar vários níveis de revelações, inclusive a visão aberta. Quando você está fluindo nesta revelação, você pode alcançar a visão aberta do mundo espiritual e enxergar pelo e através do Espírito. E nós vamos aprender um pouco mais disso adiante. Número 3. Serve para vermos através da revelação sobre demônios, anjos, espíritos familiares, espíritos enganadores, que são hierarquia, eles são organizados e trabalham em áreas da vida das pessoas. Falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos obreiros. Você pode aprender
a descobrir, a receber revelação sobre ocultismo, pacto que pessoas realizaram, espíritos de enfermidades, entre muitos outros. Olha o que diz em 2 Coríntios 11, no verso 13 e 14. Pois os tais são falsos apóstolos. Já pensou nisso? Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, diz o 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então nós precisamos deste dom para poder não cair nas ciladas, nas armadilhas, desses falsos profetas, falsos pastores. Nós vamos ver aqui também falsos obreiros, como nós lemos. Número 4. O dom de discernir espírito é útil para qualquer pessoa. Qualquer pessoa é um dom muito útil e ele é indispensável. Mas principalmente ele é usado nos ministérios que trabalham com guerra espiritual, quebra de maldição, libertação, que é expulsar os demônios, entre outros. Qual a importância deste dom? Eu posso te afirmar que ele é um dom indispensável. Número 5. Todos os pastores deveriam fluir nesse dom. Era importante que todos os pastores pudessem fluir no dom de discernir espíritos e o mundo espiritual. Ele serve para proteger o rebanho de Cristo. Como nós lemos acima, em 2 Coríntios 11, o 13 e o 14, sobre os falsos apóstolos e obreiros, diz também que Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas olha o que diz no livro de Mateus 7, no verso 15. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas. Então existe falsos profetas, porque vem a vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós precisamos do dom de discernir os espíritos para que esses lobos devoradores, eles não venham praticar essas insanidades, essas heresias e a motivação errada sobre a igreja verdadeira do Senhor. E nesse ensinamento Jesus diz assim: pelo fruto se conhece a árvore. Então há duas maneiras de você identificar esses falsos apóstolos, falsos profetas. Uma das maneiras é pelo fruto. Então, muitos pastores são cautelosos. Antes de colocar alguém no púlpito, antes de dar oportunidade para alguém, ele vai investigar a vida dessa pessoa para que não esteja chamando ou permitindo com que qualquer pessoa esteja ministrando sobre os púlpitos do Senhor, da Igreja de Deus. Mas isso é algo natural, que nós podemos fazer no âmbito natural. Nós podemos julgar e ver se verdadeiramente a vida desses apóstolos, desses profetas, desses pastores estão de acordo com a palavra de Deus, que se fora dos púlpitos eles estão vivendo o que a palavra ensina, o que o Evangelho prega. Mas quando não é possível você saber através das coisas naturais que você pode ver, óbvio, enxergar perfeitamente, é necessário então o dom de discernimento em funcionamento para que a igreja do Senhor não seja enganada. Nos últimos tempos, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Marcos 13, 22, diz assim: porque hão de surgir falsos cristos. E nós já sabemos que isso já está no mundo. Veio aí Henri Cristo, né? Que já morreu, mas se dizia que era Cristo. Então a palavra está se cumprindo nos nossos dias e nós temos que estar atento para isso. Olha, porque hão de vir falsos cristos e virão outros.
E falsos profetas, vão se levantar muitos falsos profetas. Como que você vai saber quem é verdadeiro e quem é falso? E farão sinais e prodígios para enganar. Então eles vêm com sinais e prodígios. Como que você vai saber? A pessoa está operando sinais, está operando maravilhas. E se possível, vai enganar até os escolhidos. Então diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Então nós precisamos, você precisa de buscar, porque a palavra de Deus diz que nós podemos buscar os maiores dons. Aquele que tem desejo de dons, procure abundar nos dons. A Bíblia diz assim: não seja negligente acerca dos dons espirituais e desperte o dom que há em ti. Então é muito importante que esse dom ele esteja fluindo através das igrejas e principalmente sobre a vida dos pastores. Muitas vezes nós precisamos de discernimento até naquilo que é óbvio, porque muitas vezes já dentro daquilo que é óbvio existe coisas ocultas, ocultismo, coisas que estão escondidas e que só haverá uma verdadeira libertação a partir do momento que essas coisas vierem à luz, que o Senhor possa revelar para assim destruir as fortalezas e as armadilhas e as forças do inimigo. Certa vez, o meu pastor, que hoje já não está conosco, o pastor Amaro, que eu tenho muita saudade, desse pastor, me ensinou muitas coisas. Certa vez ele foi ministrar libertação numa casa e já era óbvio, todo mundo já sabia que esta obreira, a mulher era uma obreira da igreja, mas ela estava endemoniada. Isso não era novidade, era óbvio. Então ele chamou mais um amigo da igreja e foram os dois. E no caminho, esse amigo disse: olha, aquele demônio vai ver só, eu vou expulsá-lo em nome de Jesus. Irmãos, quando chegou, esse irmão, ele foi lá primeiro para expulsar o demônio. Quando ele entrou na sala, esse demônio que estava sobre essa obreira estava sentado no cilim de uma bicicleta, e essa bicicleta estava encostada na parede, e o inimigo, eu não sei como que ele fazia, porque a pessoa não caía daquela bicicleta, e aquele demônio, ele falava a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ele citava versículos bíblicos, e ele falava em línguas. Escute bem isso. Quando aquele homem entrou pela porta, ele entrou na frente, o diabo deu um grito. Esse homem caiu atormentado, não pôde expulsar o demônio e ficou 3 dias atormentado, precisou de muita oração para poder libertar aquela influência do mal que atingiu a vida daquele homem. O pastor Amaro, ele foi para expulsar, mas Deus deu um direcionamento para ele e Deus revelou para ele o nome da entidade que estava operando ali. E quando ele chamou o nome da entidade, no nome de Jesus, ele conseguiu expulsar imediatamente e nunca mais aquele espírito imundo influenciou a vida daquela obreira. Ela ficou completamente livre. Mas Deus deu para ele o discernimento do nome do mal, da entidade que estava ali operando. E isso foi uma chave. Quando ele recebeu a autoridade, o Espírito Santo revelou, os anjos do Senhor estavam com ele. E houve também algo muito interessante, que ele diz que aquele demônio estava falando em línguas, mas não era coisa de Deus, era coisas horríveis, porque também o Espírito deu condição dele entender, e as barbaridades que saía da boca daquela pessoa que estava endemoniada eram maldições horríveis que ela estava lançando sobre aquela casa. Então, como ele teve o discernimento de entender que o inimigo estava profetizando
profetizando coisas horríveis, ele repreendeu no nome de Jesus, e o efeito daquelas palavras malditas não tiveram poder para atacar mais aquela casa. A partir daquele dia, reinou a paz naquele lar e eles prosperaram. Então você veja que mesmo no óbvio, que todos já sabiam que ela estava manifestada com aquele espírito maligno, mas houve a necessidade do dom, a revelação, através do dom de discernir os espíritos fluindo sobre o pastor, para que pudesse então completar aquela obra. Agora eu quero falar ainda sobre a importância do dom do discernimento. Como que esse dom é importante? Olha que fantástico que eu vou falar para você. Há um profeta na Bíblia que ele morreu porque ele não teve discernimento. Se ele tivesse o dom do discernimento, talvez ele não tivesse morrido. Agora vamos ver isso sobre essa história, porque ela vai ter exemplos fantásticos e você enxergar a importância de ter o discernimento de espíritos. No livro de 1 Reis 13, a partir do verso 1, diz assim: eis que por ordem do Senhor, então quem enviou esse homem foi o Senhor, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E a palavra chama esse homem de um homem de Deus. A Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incensos. E diz então que o profeta entrou naquela cidade e foi direto onde estava o rei Jeroboão. E quando o profeta entrou ali, ele teve que ter coragem para chegar na presença do rei e entregar o que Deus mandou ele entregar. Então ele vai e diz assim: o que você está fazendo é errado perante o olho do Senhor. Se levantará um outro e vai destruir esses sacerdotes que você está levantando, eles serão destruídos, porque o Senhor vai levantar um outro. Quando ele disse aquilo, o homem estendeu as mãos para mandar prender o profeta. E a mão do rei Jeroboão diz que na mesma hora que se estendeu, ela ficou ressequida, ela secou e não podia se recolher a mão. O profeta havia dito assim: vocês verão um sinal, a cinza do altar cairá pelo chão. Quando a mão daquele rei ficou seca e não podia voltar, ele pediu misericórdia, disse assim: ore ao seu Deus para que restitua a minha mão, para que eu possa a recolher. Quando o homem de Deus orou, além das mãos daquele homem ser curada instantaneamente, ele pôde recolher, voltou a mão a funcionar perfeitamente do rei, mas também o altar se partiu, rachou, e as cinzas que estavam sobre o altar caiu por terra, cumprindo a palavra então do profeta, conforme Deus havia falado. Quando aquele rei viu que aquele homem era um homem de Deus e o que ele estava falando tinha fundamento, porque havia sinais, ele disse ao homem: olha, vamos para a minha casa, e eu quero te recompensar porque você é um homem de Deus, eu quero te dar bens. E então o homem de Deus tinha recebido uma instrução de Deus. Ele disse: eu não posso ir na sua casa, tampouco me deter nessa cidade, e também não posso comer nada e nem beber nada nessa cidade. Eu tenho que voltar por outro caminho, porque essa foi a direção que Deus me deu. Então aquele homem de Deus não aceitou nada que era do rei e começou a voltar então por um outro caminho, seguindo o que Deus havia falado no seu coração. Havia um profeta velho, diz as Escrituras,
E esse profeta velho, sabendo dos acontecimentos, de que esse profeta tinha sido usado tremendamente por Deus, os seus filhos relataram a ele, ele mandou selar ali um jumento, um animal, e foi ao encontro do homem de Deus. Achando esse homem de Deus sentado num pé de carvalho, numa árvore de carvalho, então ele se apresentou a ele e disse assim: olha, eu quero que você fique comigo hoje, coma na minha casa e se quiser até tem um lugar para você descansar, para retornar bem. Então o homem de Deus, ele relatou novamente ao profeta, ele disse: olha, eu não posso me deter no caminho, eu não posso comer nada na cidade e nem beber nada na cidade, porque Deus me recomendou que assim eu fizesse e eu tenho que voltar por outro caminho. O profeta disse: mas eu também sou profeta. Como você é profeta, eu sou profeta. E apareceu um anjo a mim e disse que agora você pode. Então Deus se revelou a mim através de um anjo, autorizando você a comer e a ficar comigo. Diz a Escritura que isso era mentira. Se você ler essa palavra, você vai ver assim que isso era mentira. Então aquele profeta velho mentiu para aquele homem de Deus. O homem de Deus acreditou naquele profeta. Irmãos, você não pode acreditar em todo mundo que te traz uma profecia. Você não pode sair acreditando em todo mundo que se diz homem de Deus, porque um espírito de engano estava ali e aquele homem achou que não havia nada de mal. Se Deus havia falado para o outro profeta que ele poderia, ele então foi e se assentou com aquele homem e comeu. Irmãos, Deus falou na boca do profeta que mentiu e disse assim: porque você me desobedeceu. Eu te dei uma recomendação que você não deveria se deter. Porque você me desobedeceu, você não será sepultado nos túmulos da sua família. Deus disse assim: você não vai viver. Aquele homem depressa selou o animal dele e saiu para voltar para a sua cidade. Diz as Escrituras que no caminho apareceu um leão e matou o profeta. Por que esse profeta morreu? Na verdade, esse profeta morreu por desobediência. Mas se ele tivesse o dom de discernimento para descobrir a mentira que estava no lábio do profeta mentiroso, ele não teria morrido. Mas como ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, o leão o comeu. Mas diz a Escritura que o leão não o estraçalhou, e também o leão não matou e nem comeu o jumento, o animal que estava com ele. E aquele homem então foi sepultado naquela cidade e não voltou para sua casa. O que nós podemos aprender com isso? Que a falta de discernimento pode levar uma pessoa à destruição, pode levar uma pessoa a fracassar na missão. Ele fez tudo certo, era um homem de Deus, ele profetizou, Deus era com ele, abriu as portas, mas ele não obedeceu a ordem de Deus, ele preferiu obedecer o que aquele profeta que estava com mentiras falou para ele. Então, nós precisamos, aleluia, julgar essas profecias para ver se verdadeiramente é de Deus. Eu creio que se ele tivesse orado antes de ir obedecendo direto àquele profeta e orado a Deus e falar: Senhor, o Senhor me deu uma ordem, esse homem está me dando uma outra direção, o que eu devo fazer? Certamente ele teria resposta, porque Deus era com ele, mas pela desobediência ele perdeu então o ministério dele, a vida dele, e ele deixou de ser uma bênção sobre a terra. Espero que você busque o dom de discernimento e continue aprendendo aqui, para que você possa fazer diferente na sua vida. Você não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer direcionamento errado, e isso vir a influenciar negativamente a sua vida. Fica aqui um grande exemplo e nós vamos então dando continuação. Não deixe de assistir agora a continuação desse assunto no próximo vídeo, que nós vamos continuar falando sobre o dom de discernir espíritos. E a continuação do vídeo
que vai ser muito importante, você não pode deixar de ver. Nós vamos ver como Deus dá o dom de discernimento de espírito. Como é que esse dom se manifesta? Como Deus dá e como ele se manifesta? Ele vem por sonhos, por visões, arrebatamento de sentido na visão aberta, discernindo o mundo espiritual. E você vai aprender muito sobre o testemunho interior, como é que Deus fala dentro de nós. E você vai aprender então a fluir com exemplos bíblicos. Vamos então para o próximo vídeo. Não deixe também de divulgar esse vídeo nas redes sociais e nos ajudar a expandir então a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis.